Já imaginou sair de casa, ir e voltar do trabalho sem enfrentar nenhuma barreira, dificuldade no trânsito ou no transporte público? Pois é, o acesso universal à cidade é um direito de todo cidadão. Qualquer pessoa, independente das suas limitações ou mesmo deficiências, deve ter o seu acesso garantido em qualquer espaço ou tipo de serviço público. E para entender um pouco mais sobre esta questão, no Se Liga na UFG de hoje nós falaremos sobre acessibilidade no dia a dia. E para essa conversa recebemos aqui no estúdio a arquiteta e mestra em projeto e cidade, Ana Stephanie Gonzaga. Seja bem-vinda, professora. Marcelo. Pode ficar à vontade. Obrigada. Para começar esse nosso bate-papo, diz pra gente, pensando aí no contexto urbano, o que é acessibilidade e como a mobilidade se relaciona com ela? Bom, a gente pode entender a mobilidade como sendo uma característica de algo que pode ser transportado. Podem ser pessoas ou cargas também, tá? Para que aconteça esse deslocamento, a gente precisa então que exista um sistema de transporte que faça essa interação entre a pessoa, a carga e o acesso a esse determinado destino. E aí que entra a acessibilidade. Tá? A acessibilidade, então, ela é uma característica, né, desse sistema de transporte, então ela pode tanto interferir como até mesmo determinar a mobilidade. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente fala da característica da pessoa também, né? A renda, o sexo, idade. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala dessa interação entre o sistema de transporte e as atividades distribuídas no solo, no território. Perfeito. Professora, já eu vou pedir para a senhora explicar um pouquinho mais disso que a senhora falou, porque, como nós já dissemos, também deve ser garantido o acesso universal a qualquer serviço público, como a educação e a saúde. Para ver como a universidade tem feito a sua parte, nós vamos conhecer agora o Programa de Atenção Humanizada da Faculdade de Odontologia da UFG. O Programa de Atenção Humanizada em Odontologia surgiu aqui na faculdade com a combinação, a junção de diversos projetos de extensão. Esse paciente ele tem dificuldade em acessar os serviços de saúde, ou por problemas econômicos, ou por problema de locomoção e até por falta de informação. A gente tendo esse atendimento individualizado, com profissionais treinados e capacitados, a gente facilita a vida dessa pessoa com deficiência ou necessidades especiais. 14% da população tem algum tipo de necessidade especial e ou deficiência. E é uma demanda reprimida de atendimento odontológico. Ela exige profissional especializado. E a universidade ela é um centro que oferece a capacitação a estes profissionais. Nós temos professores especializados e treinados e alunos de graduação e profissionais voluntários que se inscrevem nos nossos projetos de extensão que vão fazer esse atendimento. Os atendimentos odontológicos para pessoas com deficiência e ou necessidades especiais, eles são feitos nas nossas clínicas dos projetos de extensão, através do Sistema Único de Saúde e por demanda espontânea através do serviço de atendimento ao paciente. Então nós temos uma lista de espera e são feitas triagens periódicas para agendar os pacientes para estas clínicas. Nos nossos projetos de extensão, nós temos a atuação de vários profissionais, desde acadêmicos, são estudantes de odontologia, até profissionais voluntários que nos assistem. Então temos dentistas, em alguns projetos nós temos médicos, temos psicólogos, fonoaudiólogos, todos trabalhando como voluntariado. As principais síndromes atendidas são síndrome de Down, ou paciente autista ou com espectro autista e déficit de atenção, além de pacientes que apresentam algum problema sistêmico, que podem ser controlados para serem atendidos em ambulatório. A forma humanizada de atendimento a esse paciente é o mais importante. Eu acho muito bem atendida, as meninas são comigo, elas são muito dedicadas e conversando comigo no meu olho e também um amor no coração.
Muito bem. Bom, professora, a senhora havia feito essa relação aí entre mobilidade e acessibilidade, falando do transporte de pessoas e cargas, dessa movimentação de pessoas e cargas. No dia a dia, o que seria isso, essa movimentação de cargas, por exemplo, dentro da cidade? A gente poderia pensar, por exemplo, no transporte de alimentos, de objetos que vão, por exemplo, para um supermercado. Então, a mobilidade estudaria a característica desse objeto que está sendo transportado, de onde ele vem, por onde ele vai passar, até alcançar o destino dele. Já na acessibilidade, a gente fala de uma facilidade do alcance a esse destino. A via por onde ele vai passar, de que maneira ele vai acessar essa via, se seria por um caminhão, se ele precisaria, por exemplo, de um transporte por trem. Seriam características mais específicas dos sistemas de transporte e do uso do solo. Certo. Então, por exemplo, quando isso não é planejado, a gente tem um caminhão que vai parar numa rua estreita para descer uma mercadoria que vai ser entregue num supermercado, por exemplo, e isso vai impedir com que os carros passem por ali. É a mobilidade atrapalhando a acessibilidade. Exatamente. E para esse caso, por exemplo, nós poderíamos ter uma diferenciação de horários, uma limitação, por exemplo, de horários nos quais esses sistemas de transporte, esses tipos de transporte poderiam realizar ou não essas cargas e descargas. Isso ou definindo uma via não muito demandada para a circulação. Isso daí seriam medidas capazes de melhorar, amenizar esses danos. Perfeito. Então daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais, vamos falar sobre planejamento, porque nós vamos agora para um breve intervalo. Se liga, volta já. Você já acessou o portal UFG.net? O portal é a melhor forma que estudantes, professores e técnicos administrativos têm para acessar todos os sistemas utilizados no dia a dia da universidade. Por meio do portal UFG.net, a comunidade acadêmica tem acesso ao Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, e-mail institucional, solicitações de manutenção e outras demandas administrativas. Acesse o ufgnet.fg.br e aproveite as facilidades que o portal oferece. Se liga, no UFG está de volta hoje com o tema acessibilidade no dia a dia. E, professora, explicando melhor como é feito esse plano de mobilidade urbana. Quais são os pontos, as escalas e os modais que ele deve compreender? Marcelo, a gente pode definir um plano de bairro, ou um plano de mobilidade, né? Essa construção de um plano de mobilidade a partir de uma série de etapas. Numa primeira etapa, a gente teria estudos preliminares, onde a gente buscaria compreender esse município, né? O plano de mobilidade é feito a nível municipal, então a gente procuraria estudos preliminares e também uma comunicação com a sociedade para que haja essa participação social também. Numa segunda etapa, a gente teria a elaboração do escopo desse plano. Então, juntamente, a sociedade, com os técnicos, poder público e demais envolvidos na sociedade, vão ali pensar numa visão de cidade. Que cidade queremos? Então, a partir disso, são levantados os objetivos, as metas, parâmetros de referência, tudo isso. Em seguida, a gente teria uma aprovação, uma parte mais de procedimentos gerenciais. Então, burocráticos. Então, a gente precisaria levantar aspectos, elementos que precisariam de licenciamento. Esqueci a palavra. Licenciamento, autorização da prefeitura. Isso, desses aspectos mais burocráticos. Então, em seguida, a gente teria a elaboração do plano em si. Então, a gente teria um levantamento mais detalhado das características dessa cidade, que seria o levantamento de um diagnóstico, a elaboração de um diagnóstico. Numa segunda etapa, esse diagnóstico ele é dividido em problemas e potencialidades,
sendo que, a partir dessas características, são definidos indicadores que podem ser adotados com base nesses objetivos que se quer para essa cidade, através desse plano de mobilidade. Esses objetivos que foram construídos junto com os técnicos, Exatamente. com a sociedade lá atrás. Lá né? atrás. Então, a partir desses objetivos e a partir dessas características da cidade, dos problemas e potencialidades, são levantados indicadores que vão ajudar a mensurar em que nível a cidade está em determinado assunto e aonde se quer chegar. Daí entram os parâmetros de referência. Certo. Né? E numa segunda etapa teria uma aprovação desse plano, ele passaria por audiências públicas e após ser aprovado, ele passa novamente por um detalhamento, né? As medidas propostas lá na elaboração do plano, elas agora vão ser detalhadas. Então, acontece esse detalhamento, um cronograma, elaboração de um cronograma para disposição dessas etapas que vão ser previstas nesses detalhamentos. Um detalhamento da implantação já? Da implantação das propostas. E no final, o plano de bairro, ele deve ser sempre revisado e acompanhado. Então, todas essas medidas, elas devem ser continuamente revisadas, analisadas, observando se aquelas medidas propostas ainda atendem, se as necessidades da cidade são as mesmas. Então, por isso, entra sempre esse processo contínuo de, no mínimo, uma revisão do plano de mobilidade a cada 5 anos. Certo. Algo que a gente tem visto bastante aqui em Goiânia são a reforma das calçadas com a implantação das calçadas adaptadas. Isso é importante para a acessibilidade? É muito importante. Na verdade, essas calçadas fazem parte do que a gente chama de desenho universal. E o desenho universal, ele pensa objetos, ele pensa a cidade de uma maneira que tudo isso possa atender as pessoas de maneira geral, independente se é da idade dessa pessoa, da capacidade de deslocamento, de condição física dessa pessoa. Então é um desenho que é universal, que é feito para todos. E nas calçadas, isso é fundamental. Certo, a senhora falou aí da construção desse plano de mobilidade que é bem extenso, não é simples. E quais são os profissionais que compõem essa equipe responsável por esse tipo de planejamento? Bom, além dos urbanistas, nós podemos ter profissionais de diversas outras áreas, da geografia, das ciências sociais, ciências econômicas, gestão pública, uma infinidade, né? A questão ambiental também é muito importante. Então é uma infinidade de profissionais de diversas áreas mesmo. O plano passou por todas as etapas, foi implantado. Quem fica responsável por fiscalizar e garantir essa acessibilidade? Bom, o plano de mobilidade, ele é de responsabilidade do poder público. É claro que na medida em que ele tem parceiros, né, faz uma gestão ali colaborativa com empresas, com organizações sociais, todos têm seu papel, mas é importante frisar que, apesar de ser um objeto, o plano de mobilidade ser de domínio municipal, ele deve passar por diversos mandatos, né? Ele deve percorrer esses períodos e estar sempre em prol da cidade, independente, né, do governante que estiver lá. É importante pensar, então, que é um plano de Estado, não de governo, né? Isso, exatamente. Perfeito. Professora, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa, porque nós vamos para mais um rápido intervalo, não saia daí. Ei, você conhece o Centro de Cultura e Eventos da UFG? O Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freu Abu Faisal possui estrutura completa para congressos, feiras, exposições, colações de grau, bailes e shows, além de salas de reuniões para até 300 pessoas. Com capacidade para até 4.000 pessoas sentadas, o Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freu Abu Faisal está localizado no campus Samambaia. Informações pelo telefone 3521-1900, site ou e-mail do Centro de Eventos.
Estamos de volta neste último bloco conversando um pouco mais sobre acessibilidade no dia a dia com a arquiteta Ana Stephanie Gonzaga. Bom, você fez uma pesquisa sobre a mobilidade urbana e a acessibilidade urbana na região metropolitana e na cidade de Goiânia, né? Qual é a sua avaliação? Bom, a minha pesquisa, com ela eu consegui identificar que existe um desequilíbrio entre os municípios componentes da região metropolitana de Goiânia, sendo que existe uma forte atratividade da capital, no sentido de oferta de atividades, e esse desequilíbrio, né, a gente tem, por outro lado, municípios com características de cidade dormitório. Então, no dia a dia, uma quantidade significativa de pessoas precisa realizar deslocamentos pendulares que são muito distantes e que demandam muito tempo. Então, isso traz um prejuízo para a mobilidade dessas pessoas e, claro, identificando também que a gente tem, o que a gente vê no dia a dia, né, uma prioridade dada aos deslocamentos por automóvel, os reflexos são os grandes congestionamentos, os acidentes, o número de acidentes também, que se torna mais elevado. Então, esse desequilíbrio entre as ofertas, né, de atividades e faz com que a distribuição, né, o serviço de transportes precise atender essas pessoas em diversos outros municípios. Então, isso torna a mobilidade, a acessibilidade na região metropolitana de Goiânia mais complicada, um desafio para todos nós. Quando a senhora fala acessibilidade, por exemplo, a cidade de Goiânia tem grandes atrativos culturais, de saúde, e as pessoas estão distantes. A acessibilidade a esses serviços fica prejudicada por conta dessa mobilidade. Exatamente. Na minha pesquisa, a atividade que eu tive ênfase, né, na busca desses deslocamentos foi o emprego, justamente uma atividade que está presente no nosso dia a dia, principalmente nos dias úteis, e que promove, né, demanda um deslocamento de muitas pessoas. Mas como você falou, diversas outras atividades, como equipamentos de saúde, de lazer, onde em outros municípios são atividades deficientes para o atendimento de suas populações, essas pessoas acabam precisando se deslocar dos seus municípios de origem para outros. Ou não tendo acesso, né? Ou não tendo acesso, exatamente. E nesse aspecto, professora, como a cidade ela está posicionada quando a gente compara aí com outras cidades do mesmo porte? Olha, infelizmente é uma prática muito comum, a gente observa isso com muita frequência em outras capitais, mas também em outras cidades do mesmo porte ou às vezes menores até do que Goiânia. Então, essa necessidade de tratar a mobilidade, dando prioridade aos transportes coletivos e aos modos não motorizados, é urgente. Assim como também o uso do solo, trazer essas atividades para distâncias menores, para que assim as pessoas possam usar o transporte ativo, que a gente chama, por exemplo, a bicicleta e o transporte a pé, para o seu dia a dia e evitar esses deslocamentos muito distantes e muito demorados. Descentralizar todos esses serviços e equipamentos, né? Na verdade, ter uma centralidade, mas uma centralidade equilibrada e com mix de usos, sendo que a gente pode ter, nesse caso, atividades de trabalho, de lazer, de moradia, em um raio menor na cidade. Ok, professora, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Obrigada. Bom, olha só, no Vida no Campus de hoje nós vamos conhecer a trajetória de uma jovem paulista que veio buscar aqui na Faculdade de Educação Física e Dança da UFG a habilitação necessária para seguir com sua carreira de professora de jazz. Vamos ver? Olá, meu nome é Susan Santos e eu sou graduanda do curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Goiás. Eu sou da cidade de Osasco, São Paulo, e eu já tinha um pouco da minha família aqui. O meu primeiro contato com a universidade foi através de redes sociais. Eu estava à procura de uma universidade para o curso de dança. Eu acreditei que a UFG iria me proporcionar mais experiências, desde projetos de extensão, bolsas para me ajudar financeiramente. A decisão de me tornar uma profissional, de fato, da dança,
veio com uma experiência que eu tive na Prefeitura de Osasco. Eu não sabia diferenciar o que era dar aula para uma criança, o que era dar aula para um adulto. Então eu notei que inserir no meio acadêmico me faria crescer com todos os ensinamentos e conteúdos que aqui são ministrados. Em Goiânia, a cidade e a forma como as pessoas até se comunicam, eu acho muito afetiva, muito próxima, né? Então eu demorei um pouco para me acostumar nesse sentido. Desde o primeiro momento que eu ingressei na universidade, eu queria outras experiências. E dentre elas, eu escolhi o PIBID, que é um programa de iniciação à docência, uma bolsa financiada pela CAPES, a qual eu atuei por quase 2 anos, numa escola pública daqui de Aparecida de Goiânia, né? E eu acredito que eu fui a última turma que pôde usufruir dos benefícios do PIBID. Essa experiência no Retiro do Bosque, que foi a escola onde eu atuei em Aparecida de Goiânia, foi de grande valia para a minha formação como profissional hoje. Eu tenho muito a agradecer. Logo após, eu também atuei como bolsista voluntária aqui nos projetos de extensão em dança da Faculdade de Educação Física e Dança. No ano de 2018, eu fui homenageada pelo Consune por um projeto meu aprovado da Lei de Incentivo e Arte e Cultura do Estado de Goiás, que foi o projeto do funk. Hoje, meu intuito é continuar minha pesquisa com o jazz, que foi a modalidade que eu escolhi ensinar para as minhas crianças, para as minhas jovens, para as minhas senhoras de idade, que é uma modalidade, é um estilo, é uma manifestação cultural que advém do homem negro, norte-americano, né? Essas relações que foram construídas entre o escravo trazido pelo europeu ali nos Estados Unidos, ou sul do país. Uma professora negra hoje ensinando. Acredito que todas essas experiências hoje tornam a profissional que sou e sou muito grata ao UFG por me proporcionar tudo isso. Se Liga de hoje termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG também pelo nosso site e redes sociais. Aproveite para deixar o seu comentário por lá, faça também sua crítica ou sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau.